Seja bem-vindo ao canal Notícias do Vasco Hoje, o ponto de encontro para o torcedor que quer estar sempre bem informado. Aqui você acompanha as últimas notícias, análises e tudo sobre o nosso gigante da colina. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Ajude a fortalecer essa corrente vascaína. Deixe seu like e compartilhe com a galera. Sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Falar de um time que... Será que vive o seu melhor momento? Isso é sacanagem. Não vive. Isso é sacanagem, tá vendo? Não Eu vive. falo bem do Botafogo, dou moral pro Botafogo. Aí ela tá aqui fazendo ironia. Eu acho que vive, sabe por quê? Alô, Juninho. Você tá próximo de entrar, mudar a história do seu time, que é fazer uma SAF boa. Aí o negócio vai ficar bom. Então é um bom momento. O Vasco encara o Atlético Mineiro hoje, confronto direto, as duas equipes que estão vivendo aí numa seca de vitórias. E vai dar Vascão, Pedrosa, rodou. Todos cantar de coração, a cruz de mal. Sobe o hino pra ele sorrir. Cadê o time do Vascão, Pedrosa? Vamos lá. Provável escalação. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo Piton, Hugo, Cocão, Jair, Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. O Ryan briga por uma vaga aí nesse ataque. Gente, bom demais esse Ou time. no lugar do Jair, mas eu acho muito difícil que o Alex Teixeira não jogue o jogo de hoje. Cara, a Pela gente boa não atuação que teve ele tempo de falar sobre isso, porque a gente tava Botafogo, depois fomos falar do Grego, Sim. vamos falar ainda hoje. Mas a gente pode lembrar no ano passado... o ano passado. Sim. No momento mais importante ali passado não, retrasado. 22 na Série B. 22. No momento mais importante ali do Vasco, o Alex apareceu, o Alex Sim. Teixeira. E mais uma vez, imagina perder pro Atlético Goianiense em casa, perder pontos, Perfeito. ô Pedrosa. Ah. Mais uma vez o Alex sendo um cara importante quando a corda tá no pescoço, né? Ele entrou e mudou o jogo. Tanto porque ele errou no gol do Atlético Goianiense, quanto porque ele conseguiu dar assistência e fazer o gol. Ele foi um jogador extremamente importante nessa partida. E assim, o Alex foi muito mal aproveitado pelo Rafael Paiva. Eu já falei isso aqui. Era um jogador que toda hora ele entrava 20 minutos, aí ficava 3 jogos sem entrar e depois entrava de novo. É impossível o cara ter sequência. É o provável time É o do provável Vasco time. hoje. Agora eu quero saber do Grego. Eu e toda a torcida do Vasco, Tá. esse cara que não é um iogurte, Não é. ele existe e pode comprar o Vasco da Gama, Existe. Lucas Pedrosa? Vamos lá. Este homem aqui, ó, rezando. Evangelos Isso. Marinacos, é isso? Vamos lá. Tudo que a gente trouxe aqui na segunda-feira procede, tá? Ele é um cara que está interessado na compra do Vasco, assinou o NDA com o Vasco da Gama. O que é o NDA? É um acordo de não divulgação para que o Vasco troque documentos com o Evangelos Marinakis para que ele entenda a questão de CT, questão de estrutura, folha salarial, quanto que está a dívida e tudo mais. A gente também trouxe aqui, de forma exclusiva, que tinha um escritório que estava sendo o interlocutor entre o Vasco da Gama e o Evangelos Marinakis, além também da participação do Edu Gaspar. E esse escritório é muito conhecido, até o Jorge Nicola trouxe essa informação primeiramente, a gente confirmou, é do Juliano Bertolucci. Quem é Juliano Bertolucci? É simplesmente o principal empresário do futebol brasileiro e o cara mais respeitado no futebol mundial. Inclusive ele tem uma boa relação com o Evangelos, já fez alguns negócios com o Nottingham Forest, que é esse time. O Gustavo Scarpa, quando foi para lá, por exemplo, foi o Bertolucci. O Andrei, quando saiu do Vasco aqui, foi pro Chelsea. Ele foi emprestado ao Nottingham Forest e foi também dos Bertolucci. É um cara forte há muito um cara tempo. muito A proposta forte. dele pelo Pedro foi pelo O Bertolucci. Bertolucci também, do Nottingham Forest, foi o Evangelos que tentou comprar o Pedro e foi através do Bertolucci. Então é um cara que tem uma excelente relação e está fazendo essa ponte com o Vasco da Gama nessa interlocução, digamos assim. Qual é a situação hoje, Pedrosa? Hoje a situação continua nas conversas. As conversas estão acontecendo. Não tem proposta na mesa. Quem quer fazer uma proposta para o Vasco da Gama e já assinou em relação a isso foi o italiano Andrea Randrezini, que é o nome dele. Ele é dono do Sampdoria, da segunda divisão italiana, e ele era dono do Leeds na Premier League. Mas para fazer proposta para o Vasco, ele vai ter que angariar um fundo com outros investidores para tentar fazer essa proposta. E que não me parece ser o caminho ideal para o Vasco da Gama nesse momento. Fala aí, pessoal, o que vocês estão achando até agora? Deixa seu comentário aqui. E fica ligado, porque ainda tem muito mais. Mas assim, em relação ao Vasco da Gama, a posição do Vasco é ouvir todo mundo.
porque ele tem que entender que Claro. o mercado é dinâmico. Não adianta o Vasco só falar assim, não, eu vou negociar só com o grego. Porque o que acontece é o seguinte, você baixa o seu valor de mercado. Se eu estou priorizando só você, eu não posso falar aqui, eu só vou priorizar você. Porque se tem outros interessados, isso mostra como o Vasco é disputado no mercado. Seu valor de mercado sobe. Então, assim, eu vejo muita gente, já fecha com o grego, já fecha com... Não é assim. Tem que ter paciência, tem que valorizar o Vasco da Gama para que o Vasco não cometa o erro que cometeu com a 777. Então, muita paciência, muita calma nessa hora. O que eu posso dizer é sim que ele tem interesse no Vasco da Gama. Põe a foto dele aqui com a camisa branca, consegue, por favor? Vocês não têm essa coisa que eu tenho, que eu sou botafoguense, né? Eu tenho essa coisa do negócio meio místico. Eu tenho isso. Eu sou assim, tá? Aquela foto que ele tá com a camisa branca. Sim. Gente, se vocês não estão enxergando, pra quem não pode ver, eu conto. Ele é uma mistura do Almirante com o Eurico Miranda. É Evangelos Marinakis, inclusive. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Almirante do Vasco, aqui, ó. Olha aqui essa parte aqui, ó. E Isso com aqui é o muito mais Almirante. dinheiro também. E o resto todo tem um ar de Eurico Miranda. Se este homem não Fuma for o dono- charuto. Fuma charuto? Fuma. Ô, Venê, claro que tem que fazer o que o Pedrosa falou. Tem que negociar aquele negocinho assim, né? Mas esse homem tem que ser o dono do Vasco, ô E ele Venê também é Casagrande. apaixonado por futebol, acho que isso conta muito. Eu acho que, por exemplo, o próprio John Texton, o cara que é fissurado Sim. em futebol, ele entende de futebol, ele indica nomes. Eu não acho que o cara tem que apenas chegar e comprar e pronto, não é assim. Ele também tem que gostar do esporte, Ele foi acompanhar eleito, o dia a Vene, dia. esse ano como o melhor dirigente do futebol E a europeu. gente vê isso, porque, olha só, se a gente for parar e analisar os clubes que ele tem como dono, o Olympiacos vai muito bem, obrigado. Sim. E ele é apaixonado por brasileiro. Você vê que Sim, toda o hora ele Olympiacos, contrata é verdade. um brasileiro. O time inglês também está indo muito bem lá na Premier League. Então, ele acabou de comprar um clube português, o Rio Ave, que também está crescendo, pelo que a imprensa portuguesa fala. E eu, assim, óbvio que isso aqui é uma opinião de leigo, enxergando toda a situação de fora. Eu acho que o Vasco, ou qualquer clube que vai se tornar SAF, não tem que pensar apenas no dinheiro. Qual é a maior proposta Claro, financeira? claro, com Eu certeza. acho que você precisa parar e analisar o que essa pessoa, o que esse grupo pode oferecer futuramente. E esportivamente também. Vamos pegar o exemplo da 77. Beleza, supondo que a 77 na época tenha dado o maior dinheiro. E aí os conselheiros do Vasco, na ocasião, escolheram a 77. Só que se a gente for parar e analisar, eles não tiveram sucesso com nenhum outro clube. Então, assim, não é só pensar em dinheiro nesse momento, é pensar todo o projeto. Eu acho que é isso que o Vasco precisa fazer. É que a 777, ela prometeu muito, né? Ela prometeu que o Vasco seria um dos 5 maiores clubes do Brasil, ela prometeu que o Vasco teria uma folha salarial gigante, que o Vasco voltaria a disputar grandes títulos, que o Vasco teria um CT, e eles não cumpriram nada, porque eles mentiram pro torcedor. Então, assim, foi uma empresa que hoje já não existe mais, e o ponto do Vene é extremamente interessante, porque é projeto esportivo. O cara não tem que chegar aqui só, eu vou fazer um time milionário. Ele tem que reestruturar o CT, ele tem que fazer com que a base do Vasco da Gama volte a ser valorizada, ele tem que aí sim montar um time. O Edu Gaspar, que hoje também faz parte do projeto do Grego, ele foi eleito em 2023 como melhor dirigente e hoje o Grego foi eleito em 2024 como melhor dirigente do futebol europeu. Então hoje são dois caras que estão unidos. O Edu Gaspar é um cara sensacional, um dos melhores dirigentes que tem no mundo, não só no futebol brasileiro, em relação ao Brasil. Inclusive, um bom exemplo, pelo fato do Grego gostar tanto de futebol, por exemplo, na final do Mundial Sub-20, Olympiacos e Flamengo, ele fez questão de vir e acompanhar de perto, em loco. Porque qualquer outro dirigente poderia pensar, não, é Sub-20, eu não vou. sim. Exato. Ele não, ele saiu de lá, de onde ele mora, enfim, falou, não, vou acompanhar de perto. Muito então é bem. um cara que acompanha, então, assim... Isso é muito tende a ser um importante bom para uma nome, questão de SAF. Não é só pagar dívida e ter dinheiro. O torcedor quer levantar a taça, né? Quer tocar no caneco. E aí, vascaíno de coração, gostou do vídeo? Não saia sem deixar sua marca. Comente aí sua opinião, vamos fortalecer a voz da torcida. E se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Junte-se à nossa nação vascaína e fique por dentro de tudo sobre o nosso gigante da colina. Deixe aquele like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para nunca perder uma novidade. Vamos juntos, porque aqui é Vasco até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.